Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez a gente vai entender um pouco o nosso método. Está recomendável IMC a alguém, no caso para alguém com idade acima de 20. Vamos dar uma olhada nesse método, ok? Então, esse método ela recebe dois parâmetros, que é o peso e a altura. E se a altura for igual a null, ou nesse caso, se a altura for zero, ela vai gerar aqui uma exceção, ok? Um trouble, que a altura não pode ser null ou não pode ser zero nesse caso, ok? Caso contrário, ele vai fazer aí o cálculo e depois vai ter aqui um retorno nesse caso, ok? No retorno seria se o MC está no intervalo de 18 a 20, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos testar essa parte aqui, porque quando você tem os testes, você vai testar cada fase do teu método. Então, por exemplo, eu aqui nesse método eu tenho três testes que eu posso realizar só no método. Então, eu vou realizar um teste quando a altura for zero, no caso, se a altura for zero, ela vai gerar uma exceção. Vou realizar um teste quando a idade tem que retornar verdade e vou realizar um teste quando a idade tem que retornar falso. A gente já realizou esses dois testes, é claro que tivemos que remover, apagamos, podemos fazer separado, mas o que a gente vai focar agora é realizar aqui esse teste quando gera uma exceção. E para isso, eu vou vir para aqui, vou criar um segundo teste, ok? E vou escrever, já vimos isso aqui, teste, e vou dar um nome. Vou dizer, por exemplo, dar, por exemplo, só um exemplo, exceção quando a altura for igual a zero, por exemplo. É o nome do meu método, dar exceção quando a altura for igual a zero. E aqui vou dizer, vou fazer o given, ok? Acho que fica melhor assim. When e then. Então, ok? Dado. Então, o que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa. Vou ter as mesmas variáveis, nesse caso, double peso, no caso, que é igual, posso pôr um número qualquer, porque não vai ser testado. E aqui eu vou dizer double a altura vai ser igual a zero, no caso, porque o objetivo é tendo valor aí zero. E aqui eu vou dizer a exceção. Como é uma exceção, eu não vou ter um retorno do tipo booleano, então vou ter um retorno de uma exceção. E para isso eu vou usar aqui um recurso do Jupyter chamado executable, ok? Porque ele é uma expressão lambda, não vai executar de imediato, ela vai receber aquilo que eu pretendo executar e eu vou executar aqui no então, ok? O que eu vou ter aqui? Vou ter o executable, vai receber o meu método, no caso, que é calcular IMC ponto está recomendável. E aqui vou passar o peso, no caso, e a altura, ok? Seria desse jeito. E aqui eu vou chamar assert, nesse caso, throw, vai ser desse jeito. E eu aqui vou passar o tipo de exceção que eu quero gerar. O tipo de exceção vai ser este que está aqui. A minha exceção será desse tipo que está aqui, que é um arithmetic exception. Vou copiar, vou passar aqui e vou dizer ponto classe e depois vou chamar o executável. Executável, acho que é em inglês, né? Executável. O método que executa. O meu inglês não é das melhores ainda, preciso treinar muito. Então, seria desse jeito que está aqui que a gente vai ter para testar o método, ok, pessoal? Vindo aqui, vou executar e vamos ver qual que vai retornar. Ok, pessoal, quer dizer que o teste passou, ok? Porque ela gera uma exceção durante a execução desse